Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, aqui estamos para falar a respeito de uma condição, uma epidemia, na verdade, no mundo inteiro, que é o suicídio. Hoje, dia 10 de setembro, o Setembro Amarelo, é a data mais propícia, né, de se falar sobre a valorização da vida, sobre a importância da vida, sobre as angústias das pessoas que levam a essas atitudes extremas de pensar que podem dar adeus à vida, adeus aos problemas e ir para um outro mundo sem pensar na imortalidade da alma. E é sobre isso que nós temos que falar hoje e durante todo esse mês, mas não é um assunto só para um Setembro Amarelo. É um assunto para o ano inteiro. É um assunto que ninguém pode esquecer. É um tema que precisa ser considerado na família, entre os amigos, na comunidade inteira. Sabemos que no mundo inteiro, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. Ou seja, 800 mil mortes por ano. E entre esses que morrem, os jovens representam, o suicídio representa a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Então, imagine só, a segunda causa de morte entre jovens. O que significa isso, meus irmãos? Que esses jovens não estão sendo preparados emocionalmente para enfrentar os seus problemas. Eles estão entrando na vida com muitas dificuldades, porque está faltando algo dentro do seu coração, da sua alma, que não está sendo transmitido de uma maneira suficiente durante a infância. Porque isto é uma situação que não se prende só a esse momento, mas que abrange desde o primeiro momento da vida, desde o abrir dos olhos de um bebê, já falar sobre o nosso Pai, dar-lhes fé, confiança, segurança, a segurança inabalável, a compaixão pelo outro, a observação. Será que as famílias, as pessoas dentro da família estão conversando o suficiente? Estão dialogando? Então, é um conjunto de situações que nós temos que nos alertar realmente e não nos, digamos, não nos apartar deste problema, porque na palestra anterior, a pergunta que ficou, e os amigos como se sentem? E os familiares como se sentem? Com certeza se sentem derrotados. Se sentem derrotados porque ficam pensando o que eu poderia ter feito e não fiz. Então vem aquela sensação de culpa que na verdade não é propriamente uma culpa da pessoa que estava acompanhando, mas fica aquela sensação de culpa por causa do vazio que aquele amigo deixou, que aquela pessoa deixou, aquele vazio que faz doer a vida de uma família, às vezes por toda a vida, né? Sempre fica aquela lembrança muito difícil, muito complexa, de se questionar o que eu poderia ter feito. Então, como eu disse, né, o Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência de suicídios. E o suicídio, ele também, um grande número, é uma desordem mental, se dá por doença, né, por depressão, por bipolaridade, mas também se dá por uso de substâncias tóxicas, também se dá por outras razões afetivas,
as pessoas que não se sentem amadas, as pessoas frustradas, às vezes porque não conseguiram um intento, um objetivo que achavam que iam conseguir, que podiam fazer, e aí vamos dizer que se fecham assim, né? Se batem, né? Numa situação que eles faz parar, até a mente parar de pensar e cair num poço de frustração. Então, quando a criança já vem preparada, já é preparada para suportar dificuldades e saber que essas dificuldades não são lhes colocadas na vida só para que elas fiquem perturbadas, não, para que elas encontrem soluções e que para tudo tem uma solução e que os problemas mais difíceis, com certeza, recorrendo ao nosso Pai Maior, chegaremos a conquistar aquilo que nem imaginamos sequer um dia poderíamos chegar a obter, no sentido mesmo de conquistas, no sentido, conquistas, até no sentido filosófico, né, ou científico, no sentido do estudo, do saber, do conhecimento, né? Isso é a principal conquista. É aquilo que fica na mente de cada um, é aquilo que se aprende e que todos deveriam saber que a Terra, o nosso planeta Terra, é um local de oportunidades infinitas para se desenvolver o conhecimento. E que esse conhecimento adquirido jamais será perdido, que será, digamos, criando uma alavanca para um outro conhecimento. Então, sempre um crescimento contínuo para aqueles que lutam no sentido da dedicação, no sentido de se dedicar para, vamos dizer, adquirir alguma coisa de conhecimento, né? E uma outra coisa que também é importante se dizer é que esse tema sempre foi um tabu. Muitos familiares e muitas pessoas que têm amigos, às vezes que se manifestam com sintoma, né, de desilusão da vida, consideravam que, se eu falar mais sobre esse assunto, vai ser pior, porque achavam que a pessoa poderia desencadear uma propensão que ela traria, que seria nata dentro dela, e que falando ia ter um efeito de fazer com que ela cometesse o ato. No entanto, essa técnica não deu certo, isso a gente já sabe, e que hoje já se encara de uma maneira diferente. Hoje se diz, vamos conversar, o que você está precisando, vamos buscar ajuda. Então, são pequenos convites que se faz e jamais abandonando aquele que precisa. Embora muitos dos que tentem o suicídio sejam salvos pelo próprio sistema de saúde, né, que já está muito atento há muito tempo sobre isso, sobre este problema, sobre esta chaga, essa epidemia, é preciso que também a gente saiba que falando sobre o assunto, a gente está, digamos, criando uma situação de desabafo, né? Então, muitas pessoas, vou me suicidar. A pessoa sempre diz isso. Mas se ela diz, um dia ela vai tentar. Então, não vamos levar isso de uma maneira pueril, de uma maneira quase, vamos dizer, irresponsável. Não, vamos levar a sério. Tudo aquilo que se diz tem um sentido. Tudo aquilo que se fala tem uma razão pela qual foi falado. Então, se foi falado,
precisa ser observado, analisado, conversado. E aqui diz assim, identificar sinais, falar e agir, né? Existe uma frente parlamentar, que eu estou, também me inspirou bastante, não só essa frente parlamentar do nosso estado, mas assistindo também uma palestra da Gladys Pedersen de Oliveira, A Vida por um Fio, Suicídio, Causas e Consequências, pode-se ver o quanto auxilia a pessoa a identificar situações, né? Então, pessoas que já tentaram ficar, então, mais atento ainda, não deixar instrumentos que possam ali, que possam servir de elemento, né, para um eventual suicídio, em casos mais graves, ficar observando o que tem na sua volta, né, aquela pessoa. Enfim, tem outros sintomas sérios aí, então, tipo esquizofrenia, né, e já com outras manifestações. Nesses casos, aí tem que haver um controle médico permanente. Agora, se foi uma desilusão, a pessoa está triste, quem sabe? Vamos a um atendimento espiritual, né? Vamos conversar num atendimento fraterno na casa espírita. É um convite que fazemos, né? O Amor e Luz tem o Facebook, uma página, e pode ser colocado ali nessa página, olha, aconteceu isso com um amigo meu, né? Então, nós vamos na casa, nós temos pessoas que são especializadas, são intuídas, inspiradas e que poderão conversar a qualquer momento com os amigos, dando o enfoque espírita, porque é um enfoque um pouco diferente, porque abrange também o outro lado da vida, né? Tem um convite também à leitura de livros, ouvir palestras, enfim, são uma série de medidas que nós podemos tomar, e preces, palestras, né? O livro Fonte Viva é um livro que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? E tem uma frase que diz: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Eu achei muito maravilhosa essa frase, né? Se saber que é um processo, a vida é um processo de crescimento, e é exatamente isto que eu estava falando, começar já desde o início, para que neste processo a criança tenha, ao chegar na adolescência, a condição boa de enfrentar a vida e fazer de cada vida um processo diferente de amadurecimento. Então, nós, dentro desta faixa, né, que falamos aqui de 15 a 23 anos, 24 anos, que é a maior taxa de suicídio entre jovens, que esta faixa seja muito bem observada, seja acompanhada, que se converse muito, né, os professores, nas casas espíritas também, que tenhamos essa atenção especial com esse jovem, saber o que está indo dentro do seu coração, da sua alma, o que ele espera da vida, quais os problemas que já enfrentou, porque esse diálogo, esse ouvir o outro digamos, uma grande ajuda para esse jovem que às vezes não tem os pais próximos, os avós muitas vezes não conseguem explicar, ou não tem aquele diálogo com a família que precisam. Então, somos nós, a sociedade, e a nossa sociedade espírita, que se propõe a conversar com esse jovem e encaminhar para o melhor tratamento, né? Então, sempre que possível, não se
a ter tanto a instituição espiritual propriamente, mas aquele jovem que se sente inseguro, buscar o seu contato direto com o Pai, né? Buscar dentro do seu coração, na sua, né, no seu âmago, o que está me fazendo sofrer, né? E fazer uma prece, isso ajuda muito, né? Fazer uma prece e aguardar para ver a resposta, o que vem. Porque Deus nunca nos deixa desamparados, sabemos que temos o nosso anjo guardião ao nosso lado, temos o nosso protetor, nosso mentor espiritual a nos ajudar. Então, sempre teremos uma solução para os nossos problemas. E aqueles familiares, aquelas pessoas que sofrem, às vezes com parentes, né, são pessoas mais propensas, aquelas que já tiveram parentes que cometeram suicídio, né, são pessoas que têm mais propensão, pessoas, algumas que trabalham com substâncias tóxicas, não só aquelas que usam substâncias tóxicas, mas tem algumas que trabalham e são propensas também a essa atitude, né, de desespero, de angústia, de dor, tá, meus irmãos? Então, claro que sempre tem no próprio Centro de Valorização da Vida, né, que se a casa espírita está fechada, eles fazem o atendimento por telefone, por chat, por Skype, por e-mail, ou até presencialmente. Tem o www.cv.org.br. Vou repetir, www.cv.org.br, tá? E tem o Facebook, Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz. Tem o facebook.com/CVV141. E tem o telefone 141, que é 24 horas para todo o país, que é pago. E tem o 188, gratuito para todo o país. Então, meus irmãos, tá amplo, né, o número de atendimentos. A nossa casa está sempre à disposição, nós fazemos o trabalho também de apoio presente, o apoio à distância para aqueles que precisam, né, de preces e orações, porque às vezes a pessoa está tão desesperançada que ela não consegue fazer um Pai Nosso. Acreditem, mas acontece isso. Então, a relação com o Pai é ajudada pela Casa Espírita, mas cada um deve também procurar ir e tomar o passe. Agora, com a quarentena, estamos fechados ainda, mas podemos enviar as irradiações à distância. Então, não deixem de procurar, tá? Facebook, Sociedade Beneficente Espírita, Amor e Luz. Muito obrigada, uma boa noite e fiquem com Deus, com nosso Pai. Que assim seja.